Você sabe o que é notação científica? E ordem de grandeza, você sabe? Vamos entender? Olá, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo e hoje eu quero explicar para vocês qual a diferença entre notação científica e ordem de grandeza. Explicar o que é cada uma dessas coisas. Começando pela notação científica, é o seguinte, gente, vocês sabem que a ciência gosta de estudar tudo. Tudo que puder ser conhecido, tudo que puder ser descoberto, a ciência vai lá e vai querer estudar. Desde a distância entre a Terra e o Sol, até a massa de um próton, por exemplo. Acontece que alguns desses números acabam sendo muito grandes ou muito pequenos. É aí que entra a notação científica. A notação científica é um método criado pela ciência para que seja possível representar números muito grandes ou muito pequenos de uma forma simplificada, de uma forma mais prática. Mas afinal, como que é representada a notação científica? Basicamente é dessa forma: A vezes 10 elevado a B. É sempre um coeficiente A, que é um número entre 1 e 10, vezes uma potência de base 10 elevado a um expoente inteiro. Essa potência de base 10 elevado a um expoente inteiro vai nos dar uma ideia, uma dimensão do tamanho desse número, se ele é muito grande ou se ele é muito pequeno. Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol são 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros ou 150 bilhões de metros podem ser representados como 1,5 vezes 10 elevado a 11. No caso da massa de um próton, por exemplo, é 0,0000. São vários zeros até chegar no número que me interessa. Agora imagine escrever um número desse num artigo científico, numa revista científica, não ficaria nada bonito. É por isso que a ciência desenvolveu esse método e escreve a massa de um próton dessa forma aqui. Muito mais simples, não é mesmo? Agora repare que na distância do Sol à Terra era um número muito grande. Então nós corremos a vírgula da direita para a esquerda, do último zero dos 150 bilhões até entre 1 e 5. Se eu corro a vírgula da direita para a esquerda, o expoente da potência de base 10 é positivo. Agora, no 0,00000 vários zeros até o número que me interessa, na massa do próton, eu corro a vírgula da esquerda para a direita, do 0,0 até o 1,6. Nesse caso, se eu corro a vírgula da esquerda para a direita, meu expoente será negativo, porque dessa forma eu saberei que este é um número muito pequeno, como é o caso da massa do próton. Entenderam? Então a notação científica nada mais é do que uma forma de representar números. Qualquer número pode ser representado em notação científica. Números naturais como 2, 3, 4, nada mais são do que 2 vezes 10 a 0, 3 vezes 10 a 0, 4 vezes 10 a 0. Números racionais como 17,5 podem ser representados como 1,75 vezes 10 elevado a 1 e assim por diante. Não se esqueçam de que o coeficiente tem que ser um número entre 1 e 10. Não pode ser maior do que 10 e não pode ser menor do que 1, beleza? Agora, e a ordem de grandeza? O que é a ordem de grandeza? O próprio nome já sugere pra gente. Ordem de grandeza é um valor que vai nos dar uma ideia da dimensão daquilo que se está analisando. Por exemplo, qual é a ordem de grandeza da distância entre a Terra e o Sol? A ordem de grandeza é de 10 elevado a 11. Dando essa informação para quem pergunta, a pessoa tem uma noção de que é uma distância na casa dos bilhões, das centenas de bilhões de metros. Qual a ordem de grandeza da dimensão do diâmetro de um átomo? Na ordem de 10 a menos 10 metros. Pronto, isso dá uma noção do tamanho de um átomo. 10 vezes menor do que um nanômetro. E por aí vai. Agora, muito cuidado. A ordem de grandeza sempre deve ser dada depois que o número, depois que o valor estimado estiver em notação científica. Uma vez em notação científica, nós temos que analisar se o coeficiente, antes da potência de base 10, é um número mais próximo de 10 ou mais próximo de 1. Caso ele seja mais próximo de 10, nós devemos elevar em uma unidade o expoente da potência de base 10. Por exemplo, no caso da massa da Terra, que é de cerca de 6 vezes 10 a 24 quilos, a ordem de grandeza seria de 10 a 25, porque 6 é o número que está mais próximo de 10, então nós adicionamos uma unidade ao expoente da potência de base 10. Agora, no caso da distância entre a Terra e o Sol, em notação científica, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Bem, 1,5 está mais próximo de 1 do que de 10, portanto a ordem de grandeza permanece exatamente como está na potência de base 10, 10 elevado a 11. Agora, como saber se o número está mais perto de 10 ou está mais perto de 1?
Bem, para isso nós temos duas formas. A primeira delas diz respeito à média aritmética entre 1 e 10. Fazendo a média entre 1 e 10, nós teríamos 1 mais 10, 11, dividido por 2, 5,5. Então cuidado, o meio do caminho entre 1 e 10 não é 5. Esse é o meio do caminho entre 0 e 10. O meio do caminho entre 1 e 10 é 5,5. Então, levando-se em consideração a média aritmética, se o número for maior do que 5,5, eleva uma unidade no expoente para dar a ordem de grandeza. Agora, se o número for menor do que 5,5, mantém da forma que está. Mas calma lá, ainda tem mais um detalhe. Nem sempre vai ser a média aritmética que será levada em consideração para determinar qual vai ser o meio do caminho entre 1 e 10. Algumas questões podem utilizar a média geométrica. A média geométrica entre 1 e 10 será a raiz quadrada de 1 vezes 10 e daria a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Então, algumas questões podem considerar essa forma aqui. Então, nesse caso, se o número for maior do que 3,16, eleva uma unidade. Se o número for menor do que 3,16, mantém do jeito que está. Mas fiquem tranquilos, geralmente as questões que trazem ordem de grandeza tratam de números que são maiores do que 5,5 ou menores do que 3,16, para que não haja nenhuma confusão na hora de fazer a conta, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu o que é notação científica e o que é ordem de grandeza, por favor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e, se possível, compartilhe com seus amigos que também têm essa dificuldade, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até mais!